Olá pessoal, eu novamente aqui com vocês, bem-vindos ao Classic Edition Toys e este é mais um review de uma figura da linha Masters of the Universe Origins Multifaces. Exatamente, o guerreiro heróico que também é um ator e que é capaz de trocar de aparência, de trocar a sua face para monstro, para robô e para humano em sua nova roupagem, e aqui a gente pode, enfim, dar uma olhada melhor nele. A gente pode estar observando aqui na embalagem o logo que a gente já está acostumado, então agora aqui na versão internacional, que é He-Man and the Masters of the Universe, poder retrô em espanhol e em português, essa é a embalagem da América Latina, as rochas vermelhas explodindo, o céu estrelado, aqui tanto em espanhol quanto em português, com os dizeres de vira a cabeça e descubra as suas três faces diferentes. A mini comic aqui ao fundo e aqui alguns detalhes que a gente já pode conseguir ver aqui mesmo com a figura presa no blister. Aqui atrás a gente já consegue ver também uma ótima arte, uma belíssima arte mostrando as características do próprio Multifaces, Ele aqui, como ele é um ator, muito interessante ver aqui a representação do Rei Randor e da Rainha Marlena, lembra muito as primeiras HQs em que a gente via na DC Comics, só que eles tinham essa aparência um pouco mais envelhecida. A Teela, o corpo aqui atrás, e o Multifaces ao mesmo tempo em que é um ator, ele também é um guerreiro, um dos mestres do universo que luta contra as forças do mal do esqueleto. Aqui muito provavelmente o esqueleto com a Power Sword roxa aqui, a mão azul, e o Multifaces na sua forma de monstro. Aqui a gente observa também as características, dessa vez extremamente parecido com a figura vintage, porque uma das coisas que chamava atenção naquela figura, à época, era exatamente a action feature de poder trocar a face. E a gente pode até dizer que essa segunda wave aqui, com o Scare Glow, com Multifaces e até mesmo com Mandíbula, a gente tem a primeira wave em que as figuras estão podendo apresentar action features, fazer alguma coisa diferente. Essa é uma segunda wave muito legal, são esses 4 personagens aqui, e aqui incluíram o He-Man e o Esqueleto, para que eles estão de praxe, são figuras comuns aí, sempre colocadas em qualquer uma das listagens, tá? Muita coisa legal aqui pra gente dar uma olhada, e a gente vai dar uma olhada nele e vai ser agora. Bora lá! Ao abrir a embalagem, a gente já tem contato com a mini comic que vem com as figuras da Wave 2, essa aqui que tem o He-Man com 2 versões do corpo aqui brigando na capa, E como de praxe, a gente tem aqui os personagens que compõem a segunda Wave, A gente tem aqui o corpo, o Multifaces e aqui o Mandíbula e o Scareglow. Como eu sempre falo, infelizmente não vem balões de texto nas versões internacionais dessas HQs, dessas mini comics, mas já serve aí pra gente curtir as gravuras que compõem. E aqui a gente tem também o catálogo das figuras da Wave 2, Multifaces, corpo, Mandíbula e Scareglow, e como sempre, He-Man e Esqueleto aqui compondo o catálogo. Bem, aqui está ele, o Multifaces, já liberto da sua embalagem para a gente poder observar melhor os seus detalhes. E vamos começar já vendo aqui a sua escala, a sua altura. A gente tem aqui 14 centímetros e meio, mais ou menos aqui na altura do capacete, mas se a gente considerar o botãozinho aqui que gira, a gente já tem os 15 centímetros, que é basicamente a escala padrão dos Origins aí, das figuras normais, E aqui a gente pode observar que ele traz totalmente partes novas, Nada de reaproveitamento de base aqui, o que é muito legal no Multifaces. Assim como eu comentei no review do Abelhão, o Multifaces e o Abelhão são 2 personagens que eu gosto muito, não os tive na infância e queria muito tê-los, tanto que na coleção Classics eu já corri atrás para conseguir, e aqui na Origins não foi diferente.
E aqui, uma das razões pelas quais eu achava o personagem muito interessante é exatamente toda essa construção diferente, fora dos padrões básicos aí, dos padrões normais de Mestres do Universo, né? Aqui não tem nada de calção de pelos, cinturão ou os braceletes, aqui é tudo parte nova. O personagem parece meio um ciborgue, né? Meio com partes mecânicas, e é bem legal. E aqui a gente tem só partes novas, o que é muito interessante. A gente nota aqui, em questão de pintura, ele não tem assim muitos detalhes, né? Ele tem aqui esse roxozinho aqui na perna, aqui na cintura também, e aqui nos detalhes desses cabos que circundam o seu corpo aqui, bem legal, assim como também aqui no rosto também um detalhezinho de pintura. Ele tem os olhos brancos, e aqui é interessante que os braços eles são de plástico azul, e o tom da pele que está pintado aqui para ficar mais fácil, né? Com certeza foi a Mattel aproveitando aqui melhor os seus recursos. E até falando desse tom de pele aqui, chamou minha atenção porque ele ficou um tom meio amarelado, ficou meio diferente do que eu me lembrava do Multifaces. Se você se lembrar da figura vintage, o Multifaces ele tinha um tom de pele mais escuro, assim como se ele tivesse bem bronzeado, fosse mais moreno. Aqui ele tá um tom meio amarelado, um tom de pele meio amarelado, até me lembrou um pouco o tom de pele do He-Man Masterverse da linha Revelation. E aqui me lembrou um pouquinho esse mesmo tom, um tom meio de amarelo. Até o Multifaces Classics ele tem um tom de pele mais moreno do que esse aqui. Esse aqui tá um pálido, mais um pálido amarelado. Fora isso, é uma figura muito bem construída. A gente nota aqui então, como eu falei, só parte nova. Aqui a gente tem escultura, por exemplo, aqui no braço, no antebraço, mãos também aqui, todas novas. No caso aqui, mesma coisa aqui os braços, esses detalhes de escultura aqui, ou seja, um torso totalmente novo, né? Não é um reaproveitamento. Aqui a mesma coisa no quadril. E as botas, apesar dessas botas serem novidade, no futuro ela vai ser reaproveitada aí várias outras vezes, né? Mas é bem legal, uma novidade aqui para a linha na época, né? E aqui bem legal também a construção, a escultura do capacete do personagem, que a gente nota que tem alguns detalhezinhos esculpidos aqui, bem legal aqui em cima também, ou seja, tem uma questão de pintura aqui também, muito legal. Vários detalhes aqui, o que torna o personagem muito chamativo, muito interessante. Não à toa chamou a atenção da criançada e chama a atenção dos colecionadores até hoje. E é lógico, vamos falar exatamente da principal característica do personagem, que é trocar de faces, né? Como o próprio nome diz. Ele era chamativo por conta disso, pela sua action feature. Então aqui ele tem uma face de humano, se você girar aqui ele tem uma face de robô, e se você girar aqui, ele vem com a face de monstro. A face de monstro não tem muitos detalhes aqui de pintura, por exemplo, nos dentes estão verdes, tem detalhes só do olho pintado. O robô já carrega um pouquinho mais de detalhes aí do visor e das laterais aqui pintados. A face que apresenta maior detalhamento é a face de humano mesmo, mas independente disso, é bem legal essa característica aqui do personagem poder trocar as faces. Era o que mais chamava a atenção e é muito legal, que bom que essa característica foi mantida na linha Origins. Quanto às articulações, o Multifaces aqui ele traz uma pequena diferença exatamente com relação à cabeça, né? Pelo fato dele ter essa action feature de trocar a face, ele não tem uma cabeça comum que pode ser movimentada como a gente está acostumado. Porém, diferente da figura vintage, aqui na linha Origins eles mantiveram a sua articulação para os lados aqui, assim como na figura Classics. Então, o Multifaces pode movimentar a cabeça para os lados aqui, o que é bem legal. Já é uma novidade aqui, possibilidades a mais aqui para posear, né, para colocar o personagem em posições. Fora isso, ele tem aqui também a articulação nos braços, ele pode subir até aqui, articula 360 os braços, tem articulação aqui simples no cotovelo. Aqui ela é um pouquinho diferente da que a gente está habituado nos personagens comuns, né? Mas ela é simples também, ela não é aquela que tenta ficar escondida, exatamente pelo fato da escultura aqui do personagem ser meio robô aqui, ser meio ciborgue, facilita bastante aqui ele ter essas partes um pouquinho diferentes, né? Mas a mão aqui ela pode girar 360, ela sobe até aqui, ela desce, ele tem articulação
aqui na cintura. A articulação do quadril aqui, ele abre bastante com a ball joint aqui. Ele pode ir até aqui para frente, pode ir até aqui para trás. Ele é bem interessante que ele consegue deixar a perna bem retinha, o que é diferente até do que a gente nota na maioria das figuras oranges comuns, né? Fica bem legal, o que ele dá um aspecto até mais ereto aqui, mais reto, para a gente poder posear se quiser, né? Ele tem articulação aqui simples no joelho também, tem articulação aqui na bota e aqui no pé. Ele consegue ir pouco para trás e um pouco para frente, até pelo fato dessa característica que a bota dele tem, diferente dos outros, o que prejudica um pouquinho também ele girar esse pé aqui, mas ainda tem um movimentinho lateral aí que facilita aí para posicioná-lo aí, para você poder exibi-lo aí na sua coleção. E assim como outras figuras Origins, ele também pode ser desmontado, né? A gente pode separar aqui a cintura, pode separar o braço, pode separar a mão, ou seja, ele permite que a gente tenha essas partes intercambiáveis aqui para trocar o personagem da forma que a gente quiser. Com relação a acessórios, o Multifaces vem com apenas um, que é aquele seu famoso canhão laser aqui, um blaster, que vinha na figura vintage, laranja também, um plástico laranja, sem detalhes, sem pintura, mas que lembra muito aí o que vinha na figura vintage. Bem legal, é exatamente a arma que vinha com o personagem antigamente, recriada aqui. E aqui nós temos um momento que nós gostamos aqui no canal, que é comparar o personagem aí com outras versões suas quando nós as temos disponíveis. E é o caso aqui em que a gente pode comparar o Multifaces Origins com o Multifaces Classics. A primeira coisa que a gente nota é exatamente o quanto o Multifaces Origins tem cores mais vibrantes, mais chamativas do que o Multifaces Classics. Aqui ele tem um tom muito mais sóbrio, mais sério do que aqui. Faz sentido porque essa linha Origins, a Mattel também estava focando em crianças. Então, eles obviamente estão buscando chamar a atenção da criançada com personagens com cores vibrantes. Mas a gente pode notar aqui que é bem legal o quanto o personagem, apesar de estar em diferentes roupagens, a gente reconhece como o mesmo personagem, a mesma figura aqui em versões diferentes. Uma coisa que é legal a gente comentar é que o Multifaces Origins tem olhos brancos, assim como era a figura Vintage e a figura 2000X, enquanto o Multifaces Classics tem olhos pretos. Isso se deve basicamente em razão da arte da embalagem, na verdade do catálogo das figuras Vintage. Quando você virava aí o Multifaces naquelas artes, ele tinha olhos pretos. Então, na transcrição da linha Classics, a Mattel optou por fazer uma versão daquela arte, então por isso o Multifaces veio com essa característica aqui. Bem legal, mas mesmo assim, como eu sempre falo, representando o mesmo personagem, o que é bem interessante. E aqui, para efeito de comparação com uma figura de uma outra linha, nós temos aqui o Homem de Ferro da armadura protoclássica, né? A figura comemorativa aí dos 20 anos de Marvel Legends, pra gente comparar aqui com o Multifaces, pra gente ver as diferenças de escalas. Essa aqui é uma figura de 6 polegadas, essa aqui é uma de 5. A gente nota aqui, pra gente ter uma ideia como é que ele fica próximo a um Marvel Legend, por exemplo. Os Legends deram uma crescidinha, estão um pouquinho mais altos, então só pra gente ver um Legend moderno e uma figura Motu moderna aqui, pra gente ver as diferenças de escala entre ambos. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do Multifaces da linha Masters of the Universe Origins. No saldo geral, é uma figura que ficou excelente, uma figura que ficou muito legal, totalmente constituída de partes novas, boa pintura, bom detalhamento. Ou seja, se você tiver a oportunidade de adquiri-lo, com certeza vai ficar muito satisfeito. Ele é de uma Wave que já faz um tempinho que já saiu das prateleiras das lojas, é da Wave 2, a gente estaria voltando aí lá para o final do ano de 2020. Uma Wave que teve figuras que ficaram muito procuradas aí, especialmente o Mandíbula e o Scareglow. Curiosamente, o Multifaces, sendo tão legal assim, não foi uma figura que era difícil de ser encontrada. Hoje em dia, provavelmente você vai encontrá-lo aí no mercado secundário, né? Pessoas que adquiriram na época e estão revendendo. Mas uma boa persistência aí, com uma boa garimpagem, você pode encontrar o Multifaces aí a bons preços ainda. Então vou até aproveitar e desejar àqueles que vão garimpar aí, ir atrás dessa figura aí, uma ótima caçada, porque é uma figura que realmente vale a pena.
Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar o nosso canal. Tem vários vídeos aí anteriores com muitos reviews e muitos outros ainda por vir. E já aproveito também para pedir aquele like que ajuda pra caramba o canal, assim como compartilhar, divulgar o nosso canal aí para mais pessoas que gostam de reviews de figuras de ação. Vou me despedindo por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!